Humanos, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. Vamos lá. Espera lá, deixa eu ver se está ligado essa parada. Agora foi. Olha só, eu sou o autor de um projeto chamado Depressão Não é Frescura. E eu fiquei durante alguns anos tentando entender e buscando uma imagem que representasse exatamente a depressão. E eu consegui arrumar uma foto dela aqui. Eu queria que vocês compartilhassem comigo qual a percepção de vocês, o que essa imagem representa quando vocês olham. Por gentileza. Tristeza, cansaço, sofrimento, angústia, desânimo, solidão, mais algumas, desalento. Olha só, esse bonequinho, quanto ele ganha por mês? Ele é homem, mulher? Qual a idade dele? Dele ou dela? Talvez esse seja o grande extrato da depressão, porque a depressão, se tem um lado positivo, ela é democrática. Olha que maravilha. Ela atinge do mamando ao desmamando. Então, essa imagem, para mim, ela personificou muito essa questão. Tudo isso trazendo essas questões que a gente muitas vezes sente ou já sentiu, ou os nossos amigos e familiares, mesmo porque a depressão, como a própria OMS diz, a Organização Mundial da Saúde diz, que ela é uma epidemia global. Então, o meu papel é justamente falar de uma forma muito clara sobre a depressão, para que a gente comece a se atentar nos perigos dessa história e busque ajuda especializada. Gente, numa boa, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou um comunicólogo. Eu sou um palhaço, na verdade. Então, através do universo lúdico do palhaço, eu desenvolvo temas relacionados à parte de saúde mental e inteligência emocional. Então, vamos lá. Olha só. Esse tiozinho que está aqui do lado trabalha no universo corporativo há quase 20 anos. Quem está do meu lado, quem divide a mesa comigo, quem trabalha comigo no dia a dia, ou mesmo quem convive comigo no dia a dia, jamais diria que esse cara aqui tem depressão. Por quê? Daqui para fora tá tudo super bem, ele é legalzinho, ele se veste, né? Significa que eu saio correndo pelado por aí, tudo bem, tudo bem. Mas, ou seja, eu saio um pouco das características padrões ali da pessoa com depressão. Você imagina trancado num quarto escuro, aquela coisa toda. Evidentemente que a depressão tem níveis. Eu cheguei até um nível intermediário. No nível intermediário, eu dava tapas no meu rosto, eu puxava o meu cabelo, eu não sentia absolutamente nada. Além de vários outros sintomas físicos e psíquicos que a gente vai passar daqui a pouquinho e que eu vou compartilhar com vocês o que acontecia comigo no dia a dia. Mas o importante é o seguinte, ninguém dizia que esse cara tem depressão. Até o dia que eu fui chamado para ser diretor de cena do projeto do IPQ. O IPQ, para quem não conhece, o Instituto de Psiquiatria, talvez seja a grande referência no Brasil relacionado aos transtornos mentais. E ali na minha frente estavam os grandes psiquiatras falando sobre diversos transtornos. E eu lá estava como um papagaio de pirata, eu estava simplesmente fazendo o meu trabalho. E os caras falando lá sobre depressão. Na minha frente estava o Dr. Wagner Gattas, que é o líder do IPQ, e ele estava falando, o curso era psiquiatria para não psiquiatras. Então a gente pegou um conteúdo clínico de médicos, mas passado de uma forma mais tranquila, mais para o leigo poder entender. E ali ele falando sobre os sintomas físicos, psíquicos da depressão, casos clínicos e tudo mais, o meu entendimento com aquilo foi tão grande, é como se eu estivesse olhando no espelho. Eu pensei que no final da apresentação ele fosse falar meu nome completo, meu endereço, meu time de coração, porque ele representava tudo aquilo que eu já sentia há muitos anos. A partir daquele dia, eu falei, putz, fui sorteado, tenho depressão. Mas é claro, nós homens temos, né, uma magia, que a gente tem a competência de embarrigar problemas.
E aí eu fui embarrigando, eu sabia que tinha depressão, deixa quieto, eu tô vivendo o cinza ainda dá pra viver. Então eu fui caminhando, até o dia que eu cheguei no metrô, vocês apareceram na minha vida agora. E eu comecei a chorar de forma desesperadamente no metrô. No meu dia estava tudo tranquilo, não tinha brigado. Eu era casado naquela altura, fui casado durante 12 anos. Casamento super tranquilo, estável e tudo mais. Às vezes apanhava da mulher, normal, nenhuma novidade. Mas tirando esses detalhes, estava tudo assim super bem. No meu trabalho também, estava tudo tranquilo. E aí veio um choro compulsivo tão grande, tão desesperador. Algumas pessoas no metrô vinham, conversavam, né, queriam prestar algum tipo de ajuda e tudo mais. E eu não sabia por que eu estava chorando, não tinha nenhum motivo concreto para que todo aquele rio, toda aquela cachoeira de dor, de desabafo estava acontecendo. E quem olhava na rua era esse cara aqui, onde daqui para fora está tudo bem, só que daqui para dentro é um vazio existencial gigantesco. E aí, olha, nasceu o bobo no meio de uma loucura. Eu tinha um programa no UOL onde eu entrevistava algumas pessoas de mercado. E num dia, eu tive a sorte, o privilégio de entrevistar o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria. Gente, esse cara é luz pura. E aí ele começou a jogar algumas sementes assim, e eu comecei a ver que era possível voltar a ser feliz. E eu estava começando, né, durante a entrevista, ele falando assim, eu indo longe, eu falei, nossa, mas eu não vejo cor no meu dia a dia já há tanto tempo. Eu não tenho mais boas relações, eu era mais um zumbi corporativo, como vocês podem ver, milhares transitando pelo próprio metrô. Ou seja, eu não conseguia mais me enxergar, eu não conseguia mais ver verdade em mim, eu não conseguia saber mais quem eu era, o que eu gostava de fazer. Eu sabia muito bem qual era o meu papel dentro da sociedade, o que eu precisava fazer para ser bem aceito. Agora, e aqui dentro? Isso era um negócio danado. E aí, quando acabou o papo, eu falei assim, velho, como é que eu faço para ser assim quando eu crescer? Eu quero isso, né? E ele numa leveza, numa delícia. Quem não conhece os Doutores da Alegria, eles são responsáveis por desenvolver o trabalho de palhaço dentro do universo hospitalar. Esses caras já estão rodando há mais ou menos 25 anos, um trabalho extraordinário. E aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, vem fazer alguns cursos de palhaço para ver se você se encaixa. Aí, humanos, aí houve uma transformação na minha vida, porque sabe quando vai começar um filme da Disney, onde você tem aquele castelo meio esquisito, e aí começa a magia, aquela farofinha do Walt Disney encantar e iluminar? Ali aconteceu a virada para mim. Ali eu comecei a ter noção que era possível voltar a ser feliz. Aí eu tive uma ideia. Eu já estava nessa altura mais ou menos equilibrado na parte química, ou seja, eu já estava indo num psiquiatra, começando a fazer os tratamentos através do medicamento, para reequilibrar a parte química do meu organismo. Já comecei a fazer as terapias, e muito difícil ter uma psicóloga para aceitar um caso crítico como o meu. Maluco do jeito que eu sou, então, mas tudo bem, consegui aceitar, conseguiram me aceitar e tudo mais. E aí eu voltei a voltar a ser feliz. E através do universo lúdico do palhaço, aí eu tive a brilhante ideia. Eu virei para minha ex-esposa um dia e falei assim, nossa, já sei. Agora que eu tenho um pouco de conhecimento sobre esse universo do IPQ e tudo mais, eu já tive 2 familiares que chegaram ao suicídio. Eu falei, eu não posso passar por tudo isso de graça. Eu preciso construir um legado para ajudar os outros humanos, porque eu vejo todo o meu redor, estava tudo poluído de depressão no meio dessa história. Meu pai, minha mãe, minha irmã e mais vários amigos e familiares. Eu falei, cara, eu virei para minha ex e eu falei assim, olha, tive a ideia. Eu vou me vestir de bebê, que era um personagem que eu estava começando a construir, para falar sobre depressão para as pessoas. Aí eu compartilhei essa ideia com essa euforia para minha esposa, e ela olhava assim para mim com uma cara de tristeza, falando, nossa, como é que eu fui me casar com um gênio assim? Que bobagem que você está falando, sabe? E ela não falou nada disso, mas a expressão dela foi essa leitura. E aí eu falei assim, não, realmente a ideia é no mínimo esquisita.
Concordo. Aí eu falava, bom, peraí, deixa eu ver se eu tenho luz. Aí eu ia, compartilhava essa ideia com alguns amigos, com familiares, e era unânime. Que ideia porcaria que você acabou de compartilhar comigo. Eu falei, olha, realmente a ideia é muito ruim, mas será que vai dar certo? Eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei, putz, mas acho que dá. Por quê? Porque o bebê, pra mim, ele é o cara mais autêntico que tem. Ele não mente. Ele gosta de você, ele vai ficar no teu colo, ele dá um sorrisinho, puxa, né, o teu brinquinho, dá uma beijoca. Ele não vai com a tua cara, ele se caga inteiro, chora, esperneia até sair. Então ele é muito verdadeiro. E eu perdi minha verdade, eu já não sabia mais quem eu era. Então o bebê, pra mim, ele era a personificação para fazer a coisa acontecer. E, gente, não é que deu certo? A partir disso, a minha vida começou a tomar um outro sentido. Eu desenvolvi o Instituto Gente Feliz, que foi justamente através do universo lúdico do palhaço, a gente leva conteúdo de saúde mental e de inteligência emocional. E agora, umas perguntinhas que a gente vai trocar aqui o bate-bola. Primeira pergunta, o que é depressão? Valendo! Um por vez, vamos lá. Isolamento. Muito bem. Mais opções. Tristeza, isolamento. Vamos lá, mais alguém? Insatisfação. Muito bem. Marcolino, não adianta buscar no Google, não. Vamos lá. Sentimento desconhecido. Beleza. Mais alguém? Frustração. Olha, eu tô aqui quase me apaixonando por você, porque ela chegou aqui muito perto. Gente, é muito importante a gente entender. Ela falou aqui, é um transtorno mental. Ou seja, é uma doença. Enquanto a gente achar que é simplesmente um sintominha, e eu não estou desmerecendo o sintominha, porque todos os sintomas que foram compartilhados aqui, dói demais. Mas é uma composição de sintomas que vai somando e vai tirando a nossa energia. Então a gente precisa entender que a depressão é uma doença. E quando estamos doentes, precisamos de tratamento. Eu estou ficando apaixonado por essa sala, que maravilha! E é exatamente esses os passos que a gente precisa buscar ajuda especializada. Esse é o meu trabalho. E vamos lá, de onde vem essa parada? De onde vem a depressão? De onde vem a depressão? Depressão vem da mente. Para de me seduzir. Que mais? A depressão é uma doença multifatorial. Quando a gente conversa com... Perfeito. Vem de dentro com de fora. Perfeito, é isso aí. Tudo interfere na gente. Como a gente vai lidar com as questões externas? Como a gente vai lidar com as nossas frustrações? Tudo isso, de certa forma, pode e normalmente vai somando. A somatização disso, com mais, eventualmente, algum desequilíbrio químico dentro do nosso organismo, pode resultar neste bichinho. E para que serve? Agora, olha só, eu escrevi um livro chamado Depressão Não é Frescura, só que antes de escrever o livro, eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas, porque, mais uma vez, a depressão é uma doença multifatorial, então eu queria ter um entendimento mais amplo de muita gente. E aí, uma das psicólogas, daqui pertinho da Paulista, ela começou o papo aqui comigo falando assim, Anderson, feliz daquele que tem depressão. Eu fiquei pensando, falei, nossa senhora, que belo profissional de saúde que eu estou sentado à frente. Mas a menor empatia, feliz daquele que tem depressão. Aí ficou aquilo ressoando na minha cabeça, ficou reverberando, até eu entender que depois, mais pra frente, eu vi que ela estava certa. Porque foi através da depressão que eu consegui atingir a minha potência como ser humano. Foi através da dor que eu consegui construir o amor interno.
Então, a depressão, na verdade, fazendo uma analogia rápida, é como se tivesse um painel do teu carro e uma luz laranjinha acionasse ali falando assim, bicho, dá uma olhadinha que tem alguma coisa errada aqui no teu dia a dia. Hã? Que horas são? Quanto tempo já foi? 15 minutos. Então vamos lá. Então foi importante para eu ter o entendimento e sair da postura da vítima para me tornar protagonista da minha própria história. Aqui eu trago algumas possibilidades de situações que a gente acaba não aceitando no nosso dia a dia, seja com a gente ou com algum amigo e familiar próximo, que tem uma... Eu tenho um amigo que ele ficou durante 13 anos sentindo uma dor brutal no saco escrotal esquerdo dele. Ele passava por diversos especialistas, ninguém conseguia entender e diagnosticar corretamente ele. Fazendo terapias e tudo mais, foi visto que, a partir do momento que ele começou a se aceitar, que ele era diferente dos amigos dele, ele era homossexual. E aquilo não trazia nada nem melhor nem pior para ele, mas foi simplesmente um trabalho dele poder se aceitar. E a partir disso as coisas começaram a fluir. Separação é sempre muito difícil poder lidar com o dia a dia do luto, seja ele da perda de um familiar ou mesmo de uma relação. A intolerância, a gente está passando por um momento de muita intolerância. Recentemente, a gente viu isso agora nas questões da política, né? Então tem a minha visão e a errada. Então isso gera muita intolerância. Aqui são 3 impressões que eu tive com os especialistas. Eles, principalmente na parte da psicologia, eles sempre disseram o seguinte: existe uma não aceitação muito grande da nossa realidade e isso mexe muito negativamente com o nosso dia a dia. Aqui, para mim, o vazio existencial é a pior dor que a depressão pode nos entregar e ela é um tabu social danado. Então, por exemplo, em elevador, você subindo ou descendo no elevador, eu já ouvi gente falando que tinha diabetes, que estava com pressão alta, que estava até com gases. Agora, eu nunca ouvi alguém falar que tinha depressão. Ou que pensava no suicídio, mesmo porque depressão e suicídio, infelizmente, são amigos muito próximos. E aqui, o Dr. Wagner Gattas, que é o líder do IPQ, para mim, ele traduziu muito bem toda essa questão. Muitas vezes, a depressão é associada à tristeza. Mas, na verdade, o que caracteriza a depressão é justamente a apatia. E esse bichinho aqui que a gente vê nos hospitais, né? É a nossa vida, é normal. Tem dias legais, dias ruins, dias médios, dias bons. Isso é normal. Agora, quando a tua linha está reta, quando isso acontece no hospital, o que acontece com o paciente? E quando acontece isso, zerou. E quando acontece isso com a gente no nosso dia a dia, a gente, de certa forma, acaba morrendo também. Então, essa é uma das principais perguntas feitas para o pai de todos, o nosso amigo Google, relacionado ao universo da depressão. Tristeza, a gente precisa de algum fator. A depressão, muitas vezes, não. Como o que eu falei para vocês. Eu tive um choro absurdo lá dentro do metrô, só que eu não tinha um porquê. E o que é muito difícil. Aqui alguns sintomas físicos e psíquicos relacionados ao universo da depressão. Perda da capacidade de se alegrar, se sentir anestesiado. Falei para vocês que meu lado esquerdo eu não sentia. Irritabilidade, inquietação e tudo mais. Vocês sabem qual a diferença entre pânico e fobia? Por exemplo, fobia é eu tenho desespero de ver aranha. O que eu faço? Vou ficar na cidade. Tem uma probabilidade menor de encontrar uma aranha na cidade do que dentro do campo. Ou tenho medo de ficar preso no elevador. Então você sempre tem uma alternativa, posso subir ou descer de escadas. No pânico não, ele simplesmente vem, starta um processo dentro de você, que muitas vezes é um processo que te gera um medo da morte absurdo, porque você perde todo o controle do teu corpo. A tua respiração, os teus movimentos. Eu já tive, sei lá, uns 10... ataques de pânico e é bem complexo. Mas consegui
entender como fazer para que eu não voltasse a ter mais. Dificuldade para tomar decisões, baixa autoestima, baixa concentração, dores pelo corpo, diminuição da libido. Sempre que eu passo na diminuição da libido, eu vejo as pessoas me olhando assim, safadão. E a libido, na verdade, são as nossas vontades. Entre elas, também a questão do namorico. Piora matinal, é sempre muito difícil sair da cama com depressão. E até onde ela pode ir? A sociedade normalmente começa a olhar com um pouco mais de atenção quando algum caso muito conhecido se torna evidenciado. O Robbie Williams, esse cara que ele é vocalista de uma banda, foi vocalista de uma banda muito conhecida. Então, esse aqui são 3 exemplos reais de pessoas bem-sucedidas e que mesmo assim são vítimas do suicídio, que os nossos amados aqui do CVV, em seguida, nos próximos 5 minutos, é isso? Vão abordar com muita profundidade essa história toda. E essa é uma estatística real. O suicídio acontece 200% a mais em pessoas que têm uma relação com a depressão. E olha só, a depressão normalmente nos anula, que foi isso que aconteceu comigo. Ela foi me tirando os amigos, os familiares, eu fui me isolando cada vez mais. O que não se dizer para uma pessoa com depressão? Olha só, essas frases muitas vezes podem parecer mais motivacionais, mas na verdade você está entregando uma âncora no colo dessa pessoa. Vai fazer ginástica, todo mundo tem essa tristeza. Ah, você está com frescura. Então essas são frases que a gente não deve utilizar. Agora, o que a gente pode fazer? Acolher essa pessoa, acolher, não julgar, buscar por ajuda especializada, fundamental, incentivar a continuar com os tratamentos, porque o início dos tratamentos é sempre muito complicado. Enfrentar uma terapia, ai como dói. Porque você vai enfrentar um espelho que não tem filtro. É você com você mesmo e a verdade nua e crua. Os medicamentos, muitas vezes, começam a ter aqueles problemas, né, de, como é que chama? Contraindicação. Depois começar a te entregar os benefícios dessa história. Então, até as 2, 3 primeiras semanas, normalmente é complicado essa história. Agora, manos, para a gente fechar com chave de ouro, porque aqui eu entro um pouco no aspecto do universo do palhaço, e que tem uma mensagem muito importante para a gente. Entender algumas cositas. Aninha, por gentileza, venha ao palco do Metros aqui. Não estava combinado, eu sei que esse olhar de maldade e tudo mais, mas vamos passar aqui para eles uma mensagem riquíssima. Olha, um olhar que é um raio-x. Nós vamos agora brigar como se tivéssemos um relacionamento. Mesmo porque, é o seguinte, vamos ver se a próxima... Para lá. Cadê a música? Bom, vamos sem música, vamos no Se Vira nos 30 aqui. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Vou te deixar. Quebra o pau, lasca o quiabo. Cai fora, já foi tarde. Você demorou. Você com seu chupetão, suas pantufas aqui, vestido de bebê aqui, enchendo meu saco, demorou pra ir embora. Bebezão. Por favor, não implora. Porque homem não chora e não pede perdão. Lasca o quiabo. Ah, não. Eu implorar? Você que tem que me implorar pra ficar. Né? Fica tendo seus chiliquinhos aqui. Demorou. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você destruiu minha vida e me fez chorar. Me deixou num beco sem saída. Oh, pobre de mim. Humanos e humanos, Aninha, uma salva de palmas para a Aninha, que ai de quem enfrentar essa mulher aqui, que tem personalidade paulada. Mas olha só, né, essa música que fez um sucesso danado, acho que extrai um pouco do dia a dia que eu vivenciei dentro da relação dos meus pais. Isso aqui era exatamente uma típica briga lá em casa. Meu pai simplesmente virava as costas, ia embora, jogava sempre a responsabilidade para cima, coisa que eu, né, visualizando tudo aquilo, possivelmente eu também acabei fazendo isso dentro da minha relação, tentando melhorar e tudo mais, mas possivelmente eu acabei passando por essas situações. E aqui a gente muitas vezes terceiriza
a culpa para as outras pessoas em vez de assumir. E a partir do momento que eu comecei a assumir a responsabilidade da minha vida, o protagonismo da minha vida, eu comecei a deixar a depressão um pouco mais de lado, entendendo o meu papel e exercendo principalmente a parte de cidadania. Agora com vocês, humanas e humanos, a Anja, CVV, Rosmarie, Nelsinho está aqui também. Obrigada, querido. Bom dia a todos, meu nome é Rosmarie, eu vou virar as costas para vocês verem, olha, eu sou do CVV, Centro de Valorização da Vida. Estou acompanhada com o Nelson aqui. Nelson, levanta para o pessoal te ver, por favor. Pois é, esse é o Nelson. Somos voluntários, certo? Eu costumo dizer que nós temos um nome e o sobrenome. O nosso sobrenome é voluntário. Então, você tem o pré-nome e depois o voluntário. Nós fazemos com vontade própria. O que é o CVV, né? Achou? O que é o CVV? O CVV foi fundado em 1962, dia 1º de março, e completamos esse ano 57 anos. Já está um jovem senhor, né? Uma jovem senhora, certo? E o que a gente faz? Foi um grupo de pessoas que montou isso, né, de 3 rapazes, depois 14 pessoas, e foi aumentando isso, com a ideia de quê? De criar o apoio emocional, com vistas à prevenção de suicídio. Por quê? O que é um apoio emocional? Nós acreditamos que quando uma pessoa está sufocada, como o Anderson bem definiu, com os sintomas da depressão, que é um transtorno, é uma doença, mas não é uma doença impossível. Ela é uma doença possível de se controlar. Todo mundo fala normal, eu tenho diabetes, né? Mas ninguém fala normal, eu tenho depressão, certo? Por quê? Porque você fica inibido, fala, você é muito baixo astral, ninguém começa a te convidar para as coisas, aqueles churras da família ou dos amigos. O fulano é muito down. Aqui é um outro ambiente, começa a te rejeitar. Por quê? Porque você se autorrejeita. Você não se predispõe, você se indispõe. E nós acreditamos que uma pessoa, para chegar nesse estado, ela está acumulada. Ela vai juntando uma série de coisas, como uma panela de pressão. E aí, em vez de você abrir para sair o vapor, você fecha. E a gente sabe que toda panela de pressão, para ela não explodir, porque ela é uma arma, embora ela seja um instrumento para cozinhar, ela é uma arma. Tem que ter um pino. E aquele pino vai saindo um pouco de pressão para não se acumular. Não é isso? Então, nós somos o pino no Centro de Valorização da Vida. A gente vai soltando aquele pouquinho de pressão a mais para evitar que a coisa exploda de uma vez. Recentemente, eu estou falando recente porque é uma história bonita, mas triste, né? Nós tínhamos telefone normal. Nós pagávamos assinatura de telefone, depois nós ganhamos um telefone, entre aspas, regional, né, de 3 números, que era o 141. E faz algum tempo, desde 2014, que nós ganhamos um telefone chamado, o número é 188. E esse número é nacional. E eu gosto de contar essa história, embora triste, mas é importante que vocês saibam. Vocês lembram aquela boate Kiss em Santa Maria? Que pegou fogo com aqueles jovens? Pois é, quando acontecem acidentes assim, esses incidentes horríveis, e as pessoas têm consequências, é como se fossem ondas. As ondas vão andando. Os jovens tinham pai, tinham mãe, tinha irmã, tinha primo, tinha namorada, tinha namorado, tinha vó, vô, vizinho, colega. O Brasil e alguns do Rio Grande do Sul correram lá atender essas pessoas na rua. Não tinha posto lá. Lá é uma cidade universitária, tem a Universidade Federal de Santa Maria, é lá. Então tem muito jovem, muita república. E esses pais estavam em pânicos lá. E alguns voluntários que tinham disposição e estavam, correram para essa cidade e atendendo as pessoas lá. Porque a gente não sabe quando é que vai parar isso.
às vezes acontecem em sequência outros incidentes, né? Como depressão e até o suicídio. O Rio Grande do Sul é um estado que, infelizmente, carrega essa âncora de um estado que maior índice de suicídio tem. Nós temos vários, né? Mas lá era muito pesado. O Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde ficou comovida, acionou o Ministério da Saúde e eles resolveram implantar um telefone gratuito, que as pessoas que ligassem de qualquer telefone pudessem ser atendidas por voluntários. Ficou lá 1 ano e depois eles foram, isso deu certo, simplesmente quadruplicou o número de ligações que a gente tinha. E aí eles foram expandindo para os estados e regiões na medida de maior necessidade, né? Então, hoje nós temos um telefone nacional. Certo? É claro que a gente gostaria que todas as cidades ligassem, mas algumas operadoras às vezes não alcançam, então a gente precisa avisar, olha, tal operadora em tal cidade não está funcionando. É importante a gente avisar. Mas vocês podem tentar ligar. Ah, mas eu vou ligar para lá, eu não quero me matar. Não, não precisa ligar para isso. Vocês podem ligar para conversar, porque conversando é o melhor caminho. Vocês podem falar qualquer coisa, as pessoas falam qualquer coisa. Por quê? Porque não tem com quem falar. Às vezes não dá para você falar com seu marido. Ele está ocupado, cansado, está passando por um monte de problemas. A tua mãe também. Você não quer acrescentar um outro problema. Aquele problema que você acha dando, que é um calo grande, você precisa falar com alguém. Porque se você juntar um monte de calo, a coisa vai ficar enorme, descontrolada. Então, conversem. É aquele pininho que vai soltando. Não deixe acumular. E as pessoas ligam. Isso tem funcionado. Da saúde. Acreditou em nós, no nosso trabalho, na nossa história. E forneceu. Bom, essa é mais ou menos estamos hoje. Faz um tempo já faz quase uns 6 anos, que o CVV e o metrô se namoram. Não é isso, Ana? A gente tem um namoro aí devagarzinho. Por quê? Tem nós e nós em vocês. Né? É um plantão lá na Sé, perto das Catracas, perto do Perdidos, né? É bem pertinho ali, tem uma lanchonetinha do lado. E nós temos um plantão fixo. O Nelson é um habitué, né, Nelson? De plantão, ele sempre está lá. Todas as quartas-feiras, das 15 às 19. Então, a gente promove o trabalho, certo? Onde eu aqui? Obrigada. Esse é o nosso logo, né? Pode ir mais adiante. Não, pode parar aí. E lá nós agendamos, né? Nós temos um agendamento de voluntários que vão lá. Nem sempre são os mesmos, né? O que mais tem ido é o Nelson. Mas o que a gente faz? Fica lá à disposição das pessoas para quem quer conversar, para quem quer falar. A gente chama isso de plantão de escuta, sabe? A gente está lá para ouvir. E ouvir é uma coisa boa, porque as pessoas não têm tanta pressa, né? Se esbarram, nós estamos tão juntos, mas tão isolados. E é tão bom quando a gente encontra um outro ser humano para a gente dividir coisas, né? Para a gente conversar coisas nossas. Infelizmente, o suicídio é uma epidemia, como o Anderson falou. A Organização Mundial diz que é uma pandemia. Não existe um motivo, 2 ou 3. São muitos fatores. Está atingindo muito os nossos jovens, assustadoramente, e mais impressionante ainda são os idosos. São os mais atingidos. E isso é uma doença calada, uma doença silenciosa. Não se fala sobre isso. Por quê? Medo, solidão, doença, isolamento, preconceito, questões religiosas. Então, não se falam sobre isso. E, infelizmente, os mais atingidos quer dizer, de todas as faixas etárias, são homens. Homens, por favor, falem, conversem, abram seu coração. Por favor. Porque tem aumentado demais. E pela nossa criação, pela nossa cultura, pelo nosso modo de ser, né?
fala. Certo? Você diz, está tudo bem, como é que está? O joelho está melhorando. Você só fala isso, mas o coração está dilacerado. E nós somos gente, independente de sermos homens ou mulheres, somos pessoas, seres humanos, gente aqui dentro. Então falem, conversem, abram seu coração. Não tem gente, mas meu amigo está ocupado, está passando por uma situação difícil. Telefona, liga para a gente, certo? Vamos bater um papo. Mas eu não gostei da moça que me atendeu. Liga de novo, quem sabe você pega uma outra pessoa. E você vai pegar gente do país todo. Nós não trabalhamos só com prevenção de suicídio, nós trabalhamos também com pós-venção. O que é isso? Nós trabalhamos com prevenção, acreditando que o apoio emocional, a conversa sem julgamento, sigilosa, ninguém vai contar para ninguém. O que ficar falado ali, vai morrer ali. Nós não temos esse hábito. Até porque eu estou com uma situação, eu estou tete a tete com você. Pode ser pessoalmente também. Tem alguns postos que atende pessoalmente. Dá uma voltinha, né? Ali na abolição a gente tem, lá no Carro tem, certo? No Jabaquara. Acessem a nossa página, cvv.org.br. Então, nós temos um trabalho de... Quem faz? Não somos nós. Nós não impedimos, eles é que fazem. E fazem isso com maestria. Instrumentos, às vezes, poucos, porque eles têm pouco incentivo. Embora sejam muito respeitados pela sociedade, mas, economicamente, eles padecem. Eles sofrem. Por quê? Porque eles fazem um trabalho de primeira ordem. E é de salvamento. E eles fazem esse tipo de coisa, né? E nós fazemos um trabalho de pós-venção. O que é isso? Depois que acontece suicídio. Quem sobrou, como é que fica? Vira um sobrevivente. É um sobrevivente. Então, nós temos esse grupo aqui, ó. CVV GAS. Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Supera e encontra apoio emocional. Nós temos aqui alguns endereços e os horários que atendemos. Para quem? Para quem sofreu algum suicídio, herdou isso dentro da família, ou um amigo, um colega, porque já foi pesquisado isso, um suicídio, ele afeta de 20 a 50 pessoas impactadas por esse ato. É impressionante, a gente acha uma bobagem, mas não é uma bobagem. Isso é uma cicatriz que você carrega. E muito longa, um luto muito longo de ser cicatriz. As pessoas precisam de apoio. Nós fazemos isso gratuitamente, com sigilo, por quê? Imagine uma família que passa por uma situação dessa, como é que ela fica socialmente? Ela fica rotulada, né? E eles não têm com quem falar. E eles sofrem bastante. O luto é muito mais longo, é muito mais difícil, porque ele é incompreendido, ele é cercado de tabu. Então, nós fazemos esse apoio para as pessoas. E também para aqueles que pensam em suicídio e querem falar sobre isso e não têm oportunidade. Então, eles têm um espaço aqui, onde essa conversa eles podem falar abertamente. E é muito produtivo. Parece uma terapia. Não é terapia, mas parece uma terapia. Normalmente as pessoas um pouco melhor dessa conversa. Porque eu encontro pessoas que também pensam assim. Tipo assim, eu não estou sozinho no mundo. Então, isso é um trabalho de pós-venção. E vai quantas vezes quiser. É importante ir conversar, certo? Não é pedido nada. Agora, um café é bom, sempre aproxima a gente, né? É isso que a gente faz. Então, isso é uma das coisas que a gente divulga também no metrô. Porque essas pessoas sofrem quando são impactadas por isso, ou quando pensam. A gente chama eles de sobreviventes, enlutados. E aqueles que pensam, a gente chama de tentantes, né? É o que os psicólogos costumam usar essa linguagem, tá? Superar o isolamento e receber apoio emocional. Esse é o nosso objetivo do GAS, tá? Pode ir. Gente, agora eu preciso fazer um convite para vocês. Isso é muito importante, é mais ou menos por isso que a gente está aqui. Esses são os cursos que a gente faz, que a gente chama Programa de Seleção de Voluntários. O que é isso? Para se tornar um voluntário. Aqui nós temos algumas datas, certo? Que vocês podem fazer.
O meu convite é: venham fazer o curso, qualquer pessoa. Só tem um. Você não, precisa ter mais de 18 anos, e eu sei que vocês estão próximos, né? Dá para perceber dos 18 anos. Exigência nossa, né? Venham fazer o curso, venham colaborar conosco. E vocês também podem fazer o plantão lá junto conosco, desde que sejam voluntários. Vocês vão entrar num outro universo, aprender muitas coisas, se aproximar de pessoas, se aproximar de gente. O CVV não fala de morte, o CVV fala de vida. Nós promovemos a vida, nós promovemos o encontro humano, a aproximação, tá? O acolhimento. É isso que a gente faz. Então, se vocês quiserem, aqui tá as datas que a gente quer, que vocês venham fazer, venham se aproximar da gente. Nosso casamento fica melhor, não fica, Ana? Já pensou? Os voluntários todos junto com vocês do metrô, que entendem desse universo tão movimentado e tão importante que é o metrô na nossa cidade. E aí a gente pode trabalhar junto. Porque o conhecimento de vocês é muito. Vocês não podem guardar esse tesouro só com vocês e levar embora. Venham dividir com a gente. E aí, nosso também, a gente divide com vocês. E a gente fica... convidar vocês para serem voluntários. Então vai ter, agora no CVV Abolição, que fica na Abolição 411, dia 29 e 30 do 6. Então é um sábado e domingo à tarde, tá bom? Em Guarulhos vai ter dia 27 e 28 do 4, quer dizer, já está no final de semana. No Jabaquara, teve dia 29 do 3 e vai ter um 19 do 5, agora 19 de maio. Em Pinheiros, teve 19 do 3 e vai ter um 8 de junho, certo? Das 9 às 18. Na Vila Carrão, quem mora para aquela região, né? Vai ser dia 8 e 9 de junho. É importante vocês virem. Das 8 às 13 e 3 e 7 do 6, das 19 às 21. As inscrições, como é que a gente faz a inscrição? Entra no site cvv.org.br e diz, lá tem um link, quero ser voluntário. Ou vá pessoalmente, pega o endereço da Vila Carrão, de Guarulhos, do Jabaquara, de Pinheiros, da Abolição, e vai lá. 13 horas está lá, a gente até recomenda, leve um lanchinho, né? Porque é gostoso a gente dividir lanchinho. Todo mundo leva, certo? Venham ser voluntários conosco. Vocês têm muito ainda a dar, a oferecer, a experiência de vocês, a vivência, a riqueza. E aí vocês podem somar e oferecer isso para alguém, tá? Nossa, quantos que estão interessados, estou vendo uns sorrisinhos aí, né? Bom, esse aqui é o nosso convite, né? Que tal ser voluntário do CVV? Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Acesse as redes sociais, e aí vocês podem... o curso é gratuito para novos voluntários, e aqui está os nossos endereços que eu acabei de passar para vocês. Gente, esse aqui é o nosso banner, né, que a gente vai até fazer algumas modificações. A gente nunca está pronto, né? A gente sempre está em construção. Que a gente coloca lá perto das catracas, onde ficam os voluntários. Então tem aqui o totem de vocês, né? Estação Sé, plantão de escuta, apoio emocional gratuito e sigiloso, todas as quartas-feiras. E aqui tem o CVV Comunidade, que é nós. Estamos entrando na comunidade para avisar o que nós temos. E o telefone 188. A nossa conversa é sigilosa e gratuita. Tá ok? Então, dá uma passada lá. Vocês estão lá para o metrô? Vai lá ver como é que é. Fica lá um pouquinho com a gente, né? Para ver como é que a gente pode conversar. O que a gente faz? A gente conversa, só isso. É a única coisa que a gente faz. De pessoa para pessoa, de gente para gente. De coração para coração. Esse aqui era o nosso pôster anterior, né? Que a gente fez, mas a gente adaptou depois e melhorou. Só umas fotos do local. Pode ir. Está passando na TV Minuto agora um chamado, né? O CVV presta apoio gratuito a todas as pessoas que precisam conversar. E aí é o chamado, todas as quartas, das 15 às 19, lá na Sé. Certo? Esse é o nosso cantinho, fica uma mesinha lá. A gente tem alguns banners, alguns folhetos
pequenos, né? Que as pessoas podem. E tem uma salinha lá do lado, né, Ana? Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa e ela está muito intimidada. Ou às vezes emocionada. Tem uma salinha lá com uma cadeirinha que a gente pode conversar pessoalmente, sem problema nenhum. Tá bom? É importante esse acolhimento, é muito importante. Esse é o Nelson aqui, cá está ele, né? Está lá do vestidinho de colete. Mais voluntários que estão conosco. Vamos juntar forças. Vamos nos dar as mãos. Né? É isso que a gente quer que vocês façam com a gente. Estamos predispostos, de mãos abertas. Vamos ver se esse casamento, né, entre o CVV e o metrô, né, se frutifique, se amplie, né, para que fique mais próximo das pessoas. Eu só queria falar uma coisa, que esse é um grande objetivo do CVV. Quando ele nasceu com uma inspiração que é a seguinte: a gente deseja não existir mais. Por quê? Porque nós acreditamos que a sociedade futura, que está acontecendo agora e o que vai acontecer, ela vai ser tão solidária e fraterna que as pessoas vão fazer esse apoio emocional naturalmente. Nós não precisaremos mais existir. Nós temos essa crença. Nós nascemos com a intenção de não continuar, né? Mas no momento a gente precisa. Por isso é que eu estou chamando vocês. Certo? Acabou. Obrigada.